Olá gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar o quê? Sobre Jesus, de novo, né? A gente vai falar assim, qual a nossa pergunta? Uma pergunta que todo mundo faz, principalmente os protestantes fazem, sempre. Assim, pensa em Jesus, pensa nos santos católicos, já fala o quê? Se Jesus é o único mediador, por que rezar para santo? Né? Se já tem lá, tá escrito lá que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, por que você fica aí rezando pro santo? A gente vai explicar aqui pra vocês, para nunca mais ter essa dúvida e você rezar pro seu santo na paz do Senhor. A gente reza para os santos por quê? Porque a gente entende que essa pessoa pela qual a gente está rezando lá, pedindo intercessão dessa pessoa, ela está em comunhão com Deus, porque ela viveu de forma reta, uma vida santa aqui na Terra. E isso foi comprovado pela igreja, porque a igreja não sai aí canonizando qualquer um, não. Eles fazem um processo, investigação, tudo naquela pessoa, investiga bem, demora às vezes mais de 20 anos lá pra ver se aquela pessoa é realmente santa. Então quando a igreja fala que aquela pessoa é santa, é porque ela é santa mesmo. E a gente acredita o quê? Que os santos estão em comunhão com Deus, eles estão próximos de Deus, por isso que a gente reza para aquele santo. E se você vê na Bíblia, diz assim que os santos realizam milagres também, né? Que o Jesus é o único mediador, mas que os santos realizam milagres através do que? De Jesus. Tá em Atos 19:11, que diz: entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Ou seja, Paulo fazia milagres naquele povo, né? Porque ele tinha se tornado um santo naquela região. Então as pessoas iam até Paulo e tinha milagre ali através dele, porque ele era um santo. Ele estava em comunhão com Deus ali. Nessa carta, né, que é 1 Timóteo 2, do 5 ao 6, que fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, ele está falando no sentido de salvador. E de fato, somente Jesus reconcilia lá o Pai, pois ele que morreu na cruz para nos salvar. Então é no sentido de salvação, e não em outro sentido, somente Jesus salva. E isso que quer dizer essa carta. Os santos, então, eles não podem salvar ninguém. Não dá para você rezar para um santo pedindo salvação. Ele não salva ninguém. Nem a Virgem Maria salva alguém. Até a Virgem Maria precisa de salvação de Cristo. E isso quer dizer essa carta, que somente Jesus é o Salvador. Somente Ele é mediador entre Deus e os homens no sentido de salvação. Os santos, porém, eles são que mediadores ali naquela situação de graças divinas, entende? De graças divinas, porque eles são parte do membro do corpo de Cristo. Então são graças divinas e não de salvação. E se você ler, né, tá lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, que fala assim: e se Cristo tem um corpo do qual ele é a cabeça, explicou isso São Paulo, né? O Cristo tem um corpo do qual ele é a cabeça e nós somos os membros desse corpo, e acaba participando também da sua ação mediadora, através do que? De graças divinas e não de salvação. Tem um equívoco muito grande aí quando se pensa que essa parte da Bíblia está querendo dizer de outra forma, de graça divina apenas, e sim apenas de salvação. Da graça divina, não. E o que a gente vê sobre os santos na Bíblia? O que a gente pode observar a esse respeito? Os cristãos, né, eles rezam uns pelos outros, eles intercedem uns pelos outros. Você não pede oração da sua amiguinha da igreja? Então, você não vai lá e pede oração da sua família? Ai, gente, eu tô passando por um perrengue aqui, orem por mim, rezem por mim. Então você tá pedindo intercessão, né? Então os cristãos, eles rezam uns pelos outros, faz parte da comunhão do corpo de Cristo. Os santos, vivos ou mortos, realizam milagres, tal como Cristo. E eu vou ainda falar um pouco sobre isso nesse vídeo, espera aí. Outro ponto aí é que todo batizado exerce sacerdócio real, como tá em 1 Pedro 2:9, que fala assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fazemos parte do sacerdócio real. E por último, né, Jesus vincula o perdão dos pecados à mediação de seus apóstolos. E esses 4 pontos que eu tô falando aqui fazem o quê? Eles constituem o quê? A mediação.
Mas não é mediação de salvação, é mediação de graça divina, de graças divinas, de comunhão do corpo de Cristo. E outra coisa pra gente pensar é o quê? Que os cristãos, eles fazem parte da natureza divina de Cristo, né? Isso tá em 2 Pedro 1-4, que fala: é por causa da sua glória, excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Olha, participar da natureza divina. Fora Paulo, né, que falou lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. E seguindo essa lógica, né, que Paulo falou, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E se Cristo vive na pessoa, ele pode realizar maravilhas por meio dela. E por meio dela é o quê? O quê? Quê? O quê? Mediação. Como? Mediação de quê? Como? De graça divina. O quê? De graça divina. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E você vê, né, que tá em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos colocavam as mãos, né, nas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo, recebiam a cura. E por que isso não acontecia assim sozinho? Aquelas pessoas sozinhas falavam assim: ai não, eu vou me fazer uma auto-unção aqui. Por quê? Não, ou então fala lá pro apóstolo, né? Chega em Pedro ou Paulo e fala assim: não faz isso, porque Deus é o único mediador entre Deus e os homens aqui, entendeu? Não bota a mão em mim não, sai pra lá. Vê se alguém falou isso. Não. Por quê? Porque tem intercessão, né? Intercessão do quê? Dos santos. E se não fosse assim, você não precisa nem pedir pra ninguém rezar por você. Você não pede pra ninguém. Precisa pedir pro pastor orar por você, pra sua comunidade orar por você. É só você falar lá com Deus. Vai lá, chega em Deus e fala com Deus. Não precisa de ninguém pra fazer isso. Não faz sentido esse pensamento. Aí, né, você pode pensar assim: Tá, mas aí aquela pessoa morreu, né? Como é que eu vou ter certeza que aquela pessoa tá intercedendo por mim? Porque meu irmãozinho aqui da igreja, eu tô vendo que tá vivo. Mas é aquela pessoa lá que morreu. Como é que eu sei que tá intercedendo por mim? Porque a Bíblia fala isso. Quando a pessoa morre, ela não fica lá dormindo. Porque tem muito protestante que acha isso, né? Quando morre, fica lá, hibernando lá, dormindo no paraíso até a ressurreição dos mortos. Isso é antibíblico. E eu vou mostrar aqui pra vocês onde é que tá isso. Isso aqui tá em Apocalipse 6, do 9 ao 10. Olha só como tá falando. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Ou seja, pessoas que já tinham morrido, né? Já estavam no céu. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: o soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgueis os habitantes da terra e vingueis o nosso sangue? Percebam aqui, no versículo 10, clamavam ao Senhor. Eles não estavam dormindo, gente. Eles estavam clamando ao Senhor. Eles estavam acordados, bem acordados ali com Deus. Ah, mas então, e aí, tá, eles estão acordados, mas quem disse que eles estão lá ouvindo tudo lá e fazendo alguma coisa por nós? Tá na Bíblia também, tá em Apocalipse 7:15, que fala assim: estão diante do trono de Deus e dia e noite o servem em seu templo. Percebam uma coisa: o servem. Eles estão servindo o Deus, servindo. Eles não estão dormindo, não estão hibernando lá, dormindo, tirando a soneca, nem nada. Eles estão servindo a Deus. E como é que eles servem a Deus? Como? 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 Ouvindo o quê? O quê? O quê? As pessoas que estão aqui clamando por Deus ou estão pedindo intercessão deles. Eles estão servindo a Deus. Como é que se serve a Deus? Ou seja, né, eles não estão dormindo, eles estão alertas e conscientes, eles vivem diante de Deus, servindo a eles. E Jesus mesmo falou, né, em Mateus 22:32, Deus, ele não é um Deus dos mortos, mas sim um Deus dos vivos, Fora, né, outro trecho da Bíblia, mas esse livro não tem em algumas Bíblias protestantes, em todas as Bíblias protestantes, mas tem na católica, que é o 2 Macabeus 15, 12 ao 14. Ele descreve aqui os santos já falecidos orando e intercedendo pelo povo judeu. Ou seja, eles estão lá orando, intercedendo pelas pessoas que estão na terra. É só você ir lá e olhar. E por fim, né, você pode pensar também: ai, mas como é que os santos, eles não são oniscientes, né, igual Deus? Como é que eles vão ouvir as orações de vários fiéis aqui na terra? Por quê? Porque eles estão em comunhão com Deus. E Deus, ele não precisa dos santos, mas ele quer precisar de nós. Ele não precisa da gente,
Ele não precisou da Virgem Maria, ele não precisou de São José, ele não precisou de ninguém, ele não precisa de nada, gente. Mas ele quer precisar. Ele desejou assim precisar, entendeu? Ele foi lá e falou, eu quero precisar, eu vou permitir isso acontecer. Então, esses santos, eles acabam ouvindo os nossos clamores, as nossas orações aqui, pela vontade de Deus. Deus permite, assim, que eles ouçam as nossas orações. Por quê? Porque Cristo, Jesus, é a cabeça do corpo e nós somos os membros. E os membros do corpo, eles se movimentam conforme a cabeça, né? Então, os santos, eles fazem parte dos membros de Cristo. Deus capacita os santos lá para que eles ouçam as nossas orações, eles estão servindo a Deus, eles não estão dormindo e a gente pode pedir a intercessão deles. Então eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para nesse ponto, principalmente de Jesus ser o único mediador entre Deus e os homens, que é uma coisa muito mal esclarecida mesmo, só no sentido assim, a pessoa olha e fala que os santos podem salvar, santos não salvam ninguém. Toda essa intercessão é decorrente das graças divinas, de graças divinas. E assim como você pede intercessão de várias pessoas do seu convívio, a gente pede intercessão de pessoas do nosso convívio e de pessoas que já morreram. E essas pessoas podem ouvir a gente sim, conforme eu falei aqui na Bíblia. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de avaliar, se inscrever no meu canal, compartilhar com quem não sabe. E um beijo até o próximo.